Convido então nosso primeiro palestrante, senhor Abimael Sereda Júnior, docente, especialista em geoprocessamento, tem mestrado e doutorado em engenharia urbana, é líder de ciência e pesquisa da imagem, pesquisador colaborador da Unicamp, pesquisa e atua em inteligência geográfica, Smart Cities e Smart Farms. Por favor, senhor Abimael. Há aproximadamente um ano atrás, a gente estava vivenciando uma ocupação das ruas, praças, espaços públicos. E acredito que aqui em Londrina também. Só que as coisas no mundo digital são tão rápidas que às vezes a gente até esquece, né? Alguém lembra de uma cena semelhante com essa aqui em Londrina? Isso aqui é uma praça lá de São José dos Campos. E o pessoal ali parece alguns zumbis, né? Andando com algumas coisas na mão. Alguém lembra o que era isso aí? Um tal de Pokémon Go, não é mesmo? E o incrível é que a tecnologia embarcada nesse tal de joguinho, app, que inclusive tiraram os pais de casa, né? Porque toda vez os pais reclamavam, meu filho não sai. Quando pediam para sair, começaram a reclamar, né? Quero ir lá, quero... Mas a tecnologia embarcada ali dentro, esqueçam agora a Nintendo ganhando milhões, a produtora, é uma tecnologia incrível. Nós estamos falando de localização, coisa que, no início da minha graduação em Geografia, lá no ano 2000, ter um GPS num curso de Geografia, de navegação, de faria um semideus. Hoje, todos nós estamos aqui no bolso, não é só com GPS. A maioria dos sensores dos senhores aí capta o GPS, que é estadunidense, capta o GLONASS, que é russo, capta até o chinês, que é o Bidu, que está aí na palma da mão de vocês. Essa tecnologia embarcada do Pokémon Go tinha um tal de realidade aumentada, tinha informações, tinham dados. Ou seja, o que a gente vem discutir aqui sobre cidades inteligentes, cidades humanas, não é algo para o futuro, não é algo somente para quem está hipercapitalizado, e nós sabemos que todos os municípios no Brasil estão com muito dinheiro para investimento, não é mesmo? Nós estamos falando, na verdade, de uma revolução que já está ocorrendo. Uma revolução, os senhores conhecem algumas dessas redes aqui, espero que não estejam todas ao mesmo tempo. Aliás, esse quadro eu preciso até mudar, algumas já até morreram, né? Alguém lembra do Foursquare? Você dava o check-in várias vezes, até ganhava um show em alguns locais, né? Mas vejam, o que tem em comum todas essas tecnologias, ou todas essas redes? Talvez dois grandes pontos em comum. A privacidade e a informação geográfica. Vejam que interessante essa frase, para quem não quiser acreditar em mim, é um fórum de inteligência geográfica, e pelo que eu estou vendo da fonte, se acontecer alguma letra diferente, como a máquina não é a minha do evento, pode acontecer algumas mudanças de fonte ali, tá, pessoal? Olha só, esse fórum de informação geográfica de 2015 postulou o seguinte: nós já vivemos a era da pós-privacidade. Aliás, essa molecada aí, o conceito da própria privacidade é muito diferente das outras gerações, né? E a geoinformação é a maior responsável por isso. Ou seja, mesmo que você não esteja lá com a sua localização ligada, ele está, de alguma maneira, anotando onde você está. E não é uma longitude, latitude. Nós estamos falando de contexto geográfico. Onde você estava, para onde vai, o que eu tenho ao meu redor, como eu opero isso. Nossa, isso sim é novo, hein? É transformação digital na... Olha que interessante. Um geógrafo, não é fabricante de camisas, ok? Um geógrafo chamado Yves Lacoste, lá em 67, e não tinha hashtag, mas trazendo para hoje, tem um livro, e aí já que respeitamos a língua original em cima, vamos respeitar embaixo também, né? A geografia, essa serve, antes de mais nada, para fazer a guerra. E essa guerra não é só a guerra dos meninos bomba. Nós estamos falando aqui da guerra fiscal, da guerra de lugares, a guerra de preços, onde vou colocar uma nova escola, onde vou investir, onde devo aplicar, onde devo reduzir. Então, nesse contexto, pessoal, nós temos hoje uma oportunidade, porque talvez sejamos, durante toda a história da humanidade, a primeira geração que está realmente interligada, conectada.
E aí esqueça, não estou falando de redes somente, ok? Estou falando realmente de pessoas, de impactos. Essas mudanças, muitas delas, pessoal, na verdade são problemas que ao longo de toda a história nós tivemos. Exemplo, mobilidade é um problema somente hoje? Não, nós temos relatos da Roma Antiga, onde se tinha horário para as entregas, né? E você não podia entrar nas cidades em determinado horário. Então você tem algumas cenas retratadas da antiga Roma lá, o cara entrando com tudo na cidade. Ou seja, mobilidade já é um problema antigo. Aliás, todos os caminhos levam a Roma, né? Ou seja, as técnicas construtivas de estradas. Quando eu penso no Antigo Egito, as técnicas, aliás, eles respeitavam o planejamento muito melhor que a gente, porque eles não ocupavam a área de várzea do Rio Nilo. Eles respeitavam as épocas de cheia, onde plantar. Então, o que diferencia, durante toda a história da humanidade, o contemporâneo, o hoje? Porque nós vivemos, talvez, essa equação aqui. Esse primeiro reloginho é o reloginho da informação. Ao mesmo tempo que não faz 5 minutos que eu comecei a falar, alguns já devem estar se perguntando que horas que vai acabar? Porque eu tenho que responder o e-mail, eu tenho que resolver um problema, eu estou com isso. Então, é a primeira dica para um evento. A gente tem que, até o pessoal usou o termo aqui, vamos despressurizar primeiro, né? Nós estamos aqui entrando agora num... Mas a gente sabe que lá fora, bombardeio, né? Informações. Mas ao mesmo tempo que a informação, nunca geramos tantos dados e informações, o tempo, desculpem físicos de plantão, é o mesmo durante toda a história da humanidade, as 24 horas. Ou seja, o que está acontecendo? Muita informação, o tempo é o mesmo, e esse reloginho? O que os senhores imaginam que seja? É o reloginho do conhecimento. Porque mesmo que nós tenhamos muita informação, com tempo, sistemas, etc., nós não estamos atingindo o conhecimento. E talvez o que está faltando nessa equação, e quando a gente pensa em cidades inteligentes, em fazendas inteligentes, em agronegócio, nós estamos falando que talvez esteja faltando um reloginho nessa equação, que é o espaço. O espaço geográfico. E aqui, como a gente tem um público bastante seleto, especialista, eu não estou falando aqui de geoprocessamento. Eu não estou falando aqui de sistemas de informações geográficas com aquela cabeça da década de 90. Nós estamos falando de um novo momento em que, se esse tempo é o mesmo, mas nesse mundo digital esse tempo é completamente variável, né? Porque eu usei 1 minuto aqui, e durante esse 1 minuto foram aproximadamente 2,4 milhões de procuras no Google. Ou, por exemplo, foram 150 milhões de e-mails, e olha que tem caído o uso de e-mails. Isso em 1 minuto. Então vejam que talvez a questão maior que a gente tenha para discutir não é onde eu tenho dados. Nós já estamos, na verdade, em uma outra fase, é como eu armazeno e processo essa quantidade de dados. Porque senão eu não vou atingir o conhecimento. Como eu disse, todas as grandes mudanças na história da humanidade, todas as visões disruptivas, elas têm em comum o território, a modificação do espaço. O homem ocupa, o homem transforma e o homem modifica. E sempre ele faz isso com o seu estado da arte. As melhores técnicas, as melhores tecnologias disponíveis naquele momento histórico. No Antigo Egito, as técnicas trigonométricas, as técnicas de campo. E hoje, qual é o momento que nós vivemos? Da transformação digital. Então, eu quero aproveitar as melhores cabeças que estão reunidas hoje aqui em Londrina, os melhores especialistas, as universidades, o poder público, as empresas, para que a gente possa unir forças, como foi em toda a história da humanidade. Mas nós temos aquele diferencial daquele reloginho, né? É muito mais rápido esse nosso tempo. Portanto, pessoal, Manuel Castells coloca, né, que a tecnologia é a sociedade. E a sociedade não pode ser entendida ou representada sem suas ferramentas tecnológicas. O Mick Jagger já falou isso, mas agora um outro cantor, agora no Rock in Rio, agora no festival em São Paulo, não sei, dizendo assim: as pessoas assistem show
ou elas ficam mandando mensagem para a mãe ou gravando vídeo num show. Né? Todo mundo lá é a cidade, todos os artistas têm reclamado disso, né? Agora, o engraçado é que quando a gente vai discutir questões de planejamento, parece que a gente volta para a década de 70, 80, e a gente quer discutir com os mesmos parâmetros enquanto o meu WhatsApp está pipocando. O que a gente tem que quebrar, pessoal, é que a sociedade não pode ser entendida ou representada, e hoje as ferramentas são as digitais. E alguns podem colocar assim, mas já pensou se tem uma guerra atômica? E se acabar a internet? E se der um terremoto? E vocês viram, né? A internet foi afetada aqui no Brasil por conta do terremoto, o mais recente, não no México. Isso. Foi porque a gente tem ligações internacionais com os cabos, etc. E se acontecer isso? Se acontecer isso, a humanidade vai se reinventar. Nem que a gente tenha que voltar para o tacape, para a lança. Mas hoje eu quero vivenciar e quero utilizar o que há de mais moderno, o que há no estado da arte. E se depois não tiver, a humanidade vai achar uma solução, mas vai continuar. Ou seja, pessoal, nós estamos aqui buscando, dentro da discussão de cidades inteligentes, não somente instrumentos que acendem, piscam, conectam, semáforos, a rede de inteligência. Não, nós estamos buscando instrumentos de e para compreensão, para que a gente possa conhecer ou desvelar. Eu gosto dessa expressão, diferente do revelar, né? O desvelar, a gente tem um véu sobre o nosso planeta, e a gente quer desvelar, a gente quer tirar esse véu e começar a enxergar um pouco mais nítido tudo isso. Então, eu posso utilizar tecnologias. Vocês sabem o que tem na tela aí? É uma cidade, né? Conhece essa cidade? Está em grande parte dos notebooks e computadores de vocês. Essa é uma imagem de um processador i7 da Intel, que olhando de longe ou fazendo um quadro, a gente pode até enganar que é uma cidade, né? Integrada. Agora, quando a gente pensa em cidades, alguém lembra ou brincou, ou até foi fazer geografia, um dos culpados talvez tenha sido isso, por ter desistido da engenharia de computação. Aliás, prestei aqui na UEL, no vestibular de inverno de julho, computação, mas já falando assim, não, eu quero ir para geografia. Mas vejam só, conhece o SimCity? Esse aqui é antigo, hein? Esse aqui é lá do DOS ainda. Agora, olha que engraçado, rodando numa máquina da época. Né? Se eu mostrar isso aqui, num navegador de internet, com design atual, com novas ferramentas, eu apresentar, maquiar o SimCity, uma cara moderna, e apresentar em qualquer município, eu tenho certeza que o gestor, o técnico vai sair falando assim, eu quero esse negócio. Porque, olha que incrível, aqui dentro desse simulador, né, da década de 80, eu, por exemplo, já tenho gráfico se a área está muito urbanizada, se tem muita indústria, se tem muito comércio, se está faltando bombeiro, onde eu instalo o bombeiro, eu tenho que gerenciar renda. E diferente das cidades normais, lá tem um truque, né, para ganhar mais dinheiro, né? Ou seja, eu tenho que gerenciar a minha cidade. Toda essa inteligência, assim como eu brinquei com o Pokémon GO aqui no início, já estava disponível num simulador. Por que eu não trago então? E aqui não é mais um simulador, aqui são ferramentas, ok? Reais. Por que eu não tenho essas tecnologias hoje implantadas no meu município? Por exemplo, aqui eu consigo acesso a imagens, não somente no visível, né? Essas imagens que nós temos gratuitamente, mas eu consigo ter aqui imagens no infravermelho, no térmico, olhando um olhar diferente sobre o planeta, ou mesmo aqui, eu posso fazer, por exemplo, um projeto e colocar ele para votação para a população, mostrando o antes e o depois no ambiente 3D. Não vocês aqui, que são todos executivos, não tem tempo para isso, mas os filhos de vocês, por exemplo, usam isso aqui já, né? Tem o tal de Call of Duty, você entra destruindo, Engraçado, eles têm uma favela do Rio de Janeiro mapeada em 3 dimensões no Call of Duty, que a gente entra destruindo tudo. Mas por que a gente não está usando esta mesma tecnologia para entrar nessa comunidade e entender melhor o ambiente? A Vale, por exemplo, faz isso. Ela tem ambientes simulados da sua extração mineral. E o pessoal de mineração entra com óculos de realidade virtual e vai andando e analisa isso, aquilo.
Hollywood também já entendeu isso. Essas mesmas tecnologias, que é de um software específico para modelagem urbana, para simulação, por exemplo, de inundações, simulações urbanas de qualquer tipo, a Pixar utiliza para fazer seus filmes. O Carros 2, por exemplo, utilizou tecnologias que estariam ou estão também disponíveis para o poder público. E alguém antes que fale assim, mas isso tudo é caro, é difícil, é complicado, é isso que a gente veio conversar aqui. Saia desse mito que isso é software. Eu não vim falar de software, de uma ferramenta. Eu vim falar aqui, na verdade, de uma integração, pessoal, de fazer. Porque não adianta nada também eu ter uma tecnologia que pisca, acende, pula, vira, e a minha ação. A gente sempre fala da tal da tomada de decisão, né? Eu sempre conto uma piadinha infame. Há 4 anos atrás, quando eu fui convidado pela Imagem para criar, estruturar uma área de ciência e pesquisa, educação lá em São José dos Campos, e me tiraram da universidade, um dos pontos que a gente colocou, né, eu e minha esposa, vamos mudar para São José dos Campos, né, vamos pegar já um apartamento que tem academia no térreo, perto de locais para ser legal. Vejam, nós tomamos uma decisão. Nós alugamos um apartamento que tem uma área lá de academia. Vocês podem perceber pelo shape que eu tomei a decisão, mas eu não fiz a ação de descer do 19º todo dia 5 da manhã para fazer exercício. Então essa tomada de decisões sem ação, também ela é inerte, ela não tem sentido. Então esse fazer, agir sobre o meio, não é olhar uma cidade Blade Runner. Não é olhar quando a gente procura cidades inteligentes, Smart Cities, talvez essa seja uma das primeiras imagens do Google Imagens, por isso que eu trouxe ela. Nós estamos falando aqui de uma cidade inteligente, e aqui é uma vista lá do Rio de Janeiro, Niterói, e é bem interessante porque essa foto do hotel, né, estou aqui no quarto do hotel, e a gente vê esse tecido urbano, né, a gente vê aqui o natural, a ocupação, formas diferentes de ocupação, enfim. Mas o que está na cabeça desse pessoal é o seguinte, meu amigo, muito legal, até achei engraçadinho você falar de Pokémon Go, etc. Mas o que eu estou precisando aqui, como município, prefeitura, gestor, especialista, eu preciso aumentar minha eficiência administrativa. Porque senão não tem nem como começar a falar. E eu não estou falando do clássico aumentar a arrecadação de IPTU por meio de fotos aéreas. Não, eu estou falando de entender da melhor maneira. Esse é um dos pontos, né? Mas eu estou falando, na verdade, de outras plataformas possíveis para arrecadação. E não é só o recadastro. Outras ações dentro disso, usando tecnologias. Eu estou falando as perguntas são sobre mobilidade urbana. As perguntas ou respostas, e essa tal de dados da nuvem, é seguro, não é? O que eu tenho para usar? Como que eu posso compartilhar isso? Como que eu democratizo a informação? Porque quando eu democratizo ela, a gente estava até conversando rapidamente aqui, eu trago transparência total. Isso é bom, não é? Num fórum como esse, todos vão falar que é ótimo. Só que na prática não vamos ver. Mas tudo realmente transparente. Então nós estamos falando realmente de uma mudança de cultura, da democratização da informação, do engajamento do cidadão. E eu sempre brinco, bichinhos virtuais conseguiram levar o pessoal para as ruas. Mas como que você vai mobilizar isso? Há 2 anos atrás, aproximadamente, o pessoal da mídia aí, por favor, me desculpe esse comentário agora, né? Eu dei uma entrevista e depois no jornal, no CDI, saiu assim: especialista diz que São Paulo não tem planejamento. Outro dia, a assessora da vice-prefeita, era vice-prefeita de São Paulo na época, era a gestão anterior, ligou querendo falar com esse tal desse cara que falou que não tinha. Aí eu fui lá para São Paulo conversar, né? O problema era de árvores, quedas de árvores, etc. E o exemplo que eu brinquei com ela foi o seguinte: já pensou se fizer um concurso nas escolas e fazer uma parceria com alguma produtora de videogame, algo assim, e falar assim, olha, molecada que mais mapear árvores no seu bairro, na sua área, vai ganhar um prêmio A. Em quanto tempo a gente não mapearia, por exemplo, um exemplo bem simples, tá? Todas as árvores do município.
criando um concurso que leve as pessoas, as escolas envolvidas. Está vendo como uma dificuldade nossa mapear todas as árvores de um município é complicado, né? Agora imagina fazer isso com o engajamento do cidadão. E aqui eu não estou falando daqueles aplicativos que mídia tem criado muito, por exemplo, buracômetro, reclamômetro, porque parece que é tudo a reclamação, né? Não, eu preciso, na verdade, de sistemas que tenham feedback. E não é reclamação. O cidadão também tem que entender que é participação integrada. Não é, aqui tem um problema, fiz meu papel de cidadão. Não, aqui eu vou colaborar, eu vou unir afinal o grupo de WhatsApp está bombando nesse momento aqui na sala, né? Eu estou buscando planejamento estratégico. Então veja que as perguntas que estão aí não são qual software eu vou usar, não é que ferramentas eu vou integrar. Eu estou falando, na verdade, aqui de gestão de políticas públicas, que neste momento da transformação digital, eu estou falando de planejamento territorial, eu estou falando de prédios inteligentes, eu estou falando das redes, análises ambientais, transporte, segurança, monitoramento, obra e campo integrado. Ou seja, eu fiz uma reclamação como cidadão que está vazando água aqui, isso pode quase que automaticamente chegar a uma ordem de serviço, vá para campo e feche aquela bomba para economizar água, por exemplo. Não, isso é futuro, Não, nós estamos falando de ferramentas disponíveis hoje. Ou seja, se eu vou fazer, se eu não vou, ou se talvez. Estou falando aqui então de municípios resilientes. Esses são alguns, e está aqui a reportagem, né, que eu tinha citado aqui, o Jornal DCI, falta São Paulo uma gestão integrada para as suas árvores. Aqui são alguns temas da mídia. Isso não é propaganda não, né, pessoal, para não citar outras pessoas. A mídia, quando nos procura, não é assim, qual software você usa? Ou, não, ela quer saber o seguinte, meu amigo, você é doutor, você tem essas ferramentas, bacana, mas como eu resolvo o problema de tornado, então, com esses tais de mapas inteligentes? Como, na verdade, eu posso utilizar essas tecnologias para prevenção de deslizamentos? No Rio, errar o caminho, entrar em favela pode ser fatal para motoristas, né? Sempre que acontece será que é o Waze que é culpado? Mapa sem si que é lançado, a área já é desegível, enfim. Vocês estão vendo aqui, pessoal, que as demandas não são da tecnologia pela tecnologia. Eu quero uma resposta. E essa resposta, ela vai ser dada como? Isso aqui são cases reais, inclusive eu coloquei uma fala aqui de Londrina, do Nalim, está por aí? Ele não pôde vir, eu convidei para parar na prefeitura. Olha assim, um depoimento aqui. Usaremos as aplicações por toda a vida para saber o que está acontecendo no nosso município. Ou, diminuímos pela metade alguns atendimentos que eram presenciais aqui em Maringá. Nós estamos falando aqui, por exemplo, 32 órgãos municipais engajados na prefeitura do Rio. E talvez o que eu mais goste, ou talvez mais arrepie, vamos dizer assim, isso aqui deixamos de lançar na Baía de Vitória pouco mais de 1 milhão de litros de esgoto. Não foi uma ação, não foi uma ferramenta, não foi uma pessoa isolada, foi justamente uma visão da inteligência geográfica aplicada para que a gente possa viver juntos, viver em colaboração, viver com cooperação. Essa geração que está chegando, elas compreendem muito bem esse sentido da integração. Esse é um outro aplicativo que principalmente os pais e professores vão ter um desafio aí para frente. Quem conhece isso aí? Esse monte de bloco feio, com vídeos a todo segundo no YouTube, e a Microsoft comprou por 1,5 bilhões. Pode conferir esse dado, de dólares. O criador do Minecraft hoje, ele está em depressão, vivendo na Europa, em Ibiza, porque ele não tem mais sentido para a vida dele depois de ter vendido o Minecraft. Vejam, é bem depressivo, mas vejam, o Minecraft, a Microsoft comprou, não foi à toa. Isso aqui está dentro da área do Microsoft Education, por exemplo. Vocês sabiam que tem lá um guia para professores, para como estudar, exemplo, uso e ocupação do solo usando Minecraft? Essa molecada que vem chegando, bom, eu não vou fazer aqui o teste de idade, mas tem um jeito fácil de testar a idade das pessoas.
Quer ver só? Quantos aqui criaram mapas nas escolas? Como é? Não, nem levantem a mão, porque senão vai começando entregando a idade. Quer ver só por quê? Depois, quem aqui pelo menos pintou mapas na escola? Geralmente cadernos de mapa do professor Marcelo Martinelli. Quem aqui pintou no pente mapa na escola? Vocês estão vendo, pessoal, que a própria educação cartográfica nossa é muito ruim. Nós, hoje, essa geração tem chegado agora com uma cabeça espacial e cartográfica que nenhum aqui nessa sala talvez tenha, quem se especializou na área, quem trabalha com isso. Mas essa molecada já está vindo com uma noção de volume, construção. Esse projeto aqui, por exemplo, é a França mapeada real dentro do Minecraft. Você pode pegar, por exemplo, Paris e trazer esses bloquinhos aí. Ou seja, as tecnologias, pessoal, já estão disponíveis. As pessoas já estão interagindo com isso. E as perguntas não são: você usa Minecraft ou você usa um sistema de informações geográficas? A pergunta sempre é: eu quero gestão eficiente. Eu preciso de agilidade na tomada de decisão. Organização, gestão de recursos, desenvolvimento econômico, visibilidade, transparência, engajamento. Tudo isso num contexto completamente novo. Vocês devem conhecer, se não conhecem, procurem, é muito interessante. Ainda mais porque é um filósofo do nosso tempo, que é o filósofo Pierre Levy, que é um dos pioneiros a falar sobre a cultura do cyberespaço, a cybercultura. E essa frase aqui dele, ó, o digital using, algumas coisas que ele falava sobre isso, o pessoal, não, começo da década de 2000, né? Não, isso aí não é viagem, isso aí é modismo, ou como foi dito na abertura, é só uma onda, talvez? Não. Não é mais uma questão se eu vou adotar ou se não vou. O digital e uso intensivo de computadores e redes proporciona uma nova dimensão de interação que é economicamente e socialmente tangível. Talvez o economicamente, principalmente, a gente já entendeu, né? Quantos por cento já das compras online, dos relacionamentos, já se dão por meio digital? Agora, o virtual redefine noções de tempo. Veja lá 1 minuto, né, na internet, como é muito diferente de 1 minuto nosso. Espaço. E não é só a questão das fronteiras, da diluição, não, mas muda o nosso contexto de espaço e a própria noção. Lembra que eu falei do reloginho lá? Que estava faltando a gente gerar conhecimento. Então, a informação geográfica hoje, ela já está disponível em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer dispositivo. Eu cheguei aqui hoje pelo Waze, mas alguém fez isso? Alguém aqui é usuário forte do Waze? Aí quem mais tem coroinha lá, é rei do Waze? Aê, pessoal, estamos juntos, hein? Você usam pra caramba, né? Podia ter um encontro, né, dos reis do Waze, alguma coisa assim. Vamos lá. TripAdvisor. Alguém já deixou ou foi em algum lugar por uma indicação geográfica de um aplicativo? Vejam. E o Uber? Que não é só uma nova forma de andar de carro, né? É uma nova forma de se pensar a economia. E ninguém estava preparado para essa discussão, nem eles. Eles estão acompanhando que no Brasil a Uber agora não está entendendo o que está acontecendo. Porque a 99 já veio, já mudou o mercado, ou seja, assim como o produtor do Waze não entendeu, nossa, o pessoal no Brasil denuncia a polícia. Os israelenses nunca imaginavam que o pessoal ia colocar ponto lá, avisando onde tinha blitz, por exemplo, no Waze. Assim como, por exemplo, o pessoal do Uber também imaginava que ia nadar em berço esplêndido. Então vejam, que é por isso que é tão difícil entender o contemporâneo. Nós estamos vivenciando uma mudança que uma velocidade que nenhuma outra geração na história da humanidade pegou. E nós temos algumas pessoas aqui na sala que pegaram todas as fases dessa transformação digital. Dentro da computação, eu queria ter nascido um pouco antes só para ter pego o cartão perfurado, que aí eu conseguiria completar, né? Mas como eu era nerdinho de computador desde pequenininho, de um TK-85, né? Aí você vê o quanto isso vai mudando. E hoje, né, eu vejo alguns pais, professores, o meu filho é tão inteligente porque ele já usa isso aqui. Cuidado, pessoal, isso aqui é só uma arrasta-arrasta. Legal para se construir essa
é a visão do Minecraft, são os arduinos, né? A construção de microcomputadores, integrando o quê? Que essa informação está em todo lugar. Inclusive esse aqui eu trouxe, já que eu falei de aplicativos que são só de reclamação, né? Esse projeto aqui foi um projeto, todo mundo já ouviu falar do Catraca Livre, do professor Gilberto de Menstein? Esse aqui foi um projeto que a gente fez há 2 anos e meio atrás, com eles, chamado Mapa do Amor. Bom, primeiro, para convencer o pessoal de TI da empresa para construir esse mapa foi terrível, né? Todo rosa, falando de amor. O que vocês vão fazer com o Mapa do Amor? Olha que interessante. Foi uma campanha gratuita, não tinha que pagar nada, para comemorar o aniversário da cidade de São Paulo. E as pessoas poderiam contar espontaneamente histórias de amor. Você tem gráficos lá, amor de verão, casamento, histórias insólitas, por exemplo, de um casamento em cemitério em São Paulo. Então a pessoa ia lá, escrevia uma história, postava uma foto e colocava a sua história no mapa. Nós temos mais de 1.700 histórias registradas nesse mapa. Tanto que alguns meses depois, uma grande vendedora, marca aí de cosméticos, entrou em contato com a gente. Quanto vocês cobram a base de dados de vocês? A gente quer fazer uma campanha por Dia dos Namorados. Não, a gente não vai nem vender, nem ceder, nem nada, porque vocês não leram lá que as pessoas disponibilizaram as histórias porque elas leram que era de que não ia ser feito nada. E a gente não vendeu esse dado, e nem foi utilizado para isso. Agora vejam, quem pensaria no Mapa do Amor? E sabe o que ele tem de mais pesado? É que talvez seja uma das primeiras iniciativas no Brasil de mapeamento de sentimentos. Porque mapear o físico é bem tradicional. Agora, trazer isso no ambiente web, onde ele pode contribuir em qualquer lugar, troque o amor agora, pessoal, pelo seu problema de negócio. Imagina criar um aplicativo que possa recolher as informações que você precisa. Nós temos aqui algumas ferramentas, e o que une tudo isso? Esse símbolo agora, eu tenho visto até mudança agora o pessoal de tatuagem de cursos vai mudando, né? Antigamente todo mundo fazia, querendo mostrar viagens ou geografia, etc., fazia bússola, né? O pessoal vai começar a tatuar isso aqui agora, né? E daqui a pouco nem bússola vai saber mais o que é. O que é esse símbolo? Todo mundo já bate o olho, eu acho que está até no nosso evento, na propaganda também, é a localização, não é? Nós vivemos um mundo smart. Smartphone, Smart TV, até Smart Fit, né? Ou propaganda não, né? Tudo é smart, tudo é inteligente. Só que no nosso caso, a nossa inteligência é especial. Porque a nossa inteligência é geográfica. Não é colocar um X e o Y no problema urbano na nossa tabela. É a gente entender realmente todo o contexto urbano por meio de tais ferramentas e por meio de tais dados. Para que a gente possa ser, ou sermos, melhores cidadãos, melhores empresas, melhores empreendedores, melhores governos, que integram tempo e espaço numa nova forma de geração de conhecimento. E eu aviso, estou até vendo a cara de alguns aqui, caramba, eu estou com mais dúvidas agora do que eu... É isso. É aumentar, na verdade, a nossa ingerência interna por saber mais, integrando mudança e transformação, pessoas e plataformas tecnológicas, ferramenta por ferramenta, ou clicador de software, esquece. Nós estamos falando aqui de dados e dispositivos. Não vai dar tempo e vai ficar a propaganda, depois do meu blog, tem algumas informações aqui. Londrina, nossa pequena Londres, não é? Essa aqui é uma imagem representando a Londres mesmo. Lá em 1853, vocês conhecem, já ouviram falar do tal Dr. Jon Snow, que não é o do seriado, né? E Londres passou por várias crises terríveis de cólera, dizimando grande parte da população. Até que um sujeito chamado Dr. Jon Snow e um padre, o reverendo Henry Whitehead, tinha uma visão diferente da medicina na época, que o comum era se falar da transmissão de doenças pelo ar, e eles estavam, principalmente o Dr. Jon Snow, uma desconfiança pela água. E resumindo a história, lá inclusive eu tem um videozinho mostrando no mapa essa historinha, etc., alguns de vocês conhecem, ele identificou, colocando onde estão as casas de pessoas que morreram, em tal lugar no mapa. Ou seja, ele saiu do livro preto dele, de anotações, e colocou essas informações no mapa, com nanquim, papel,
E ele conseguiu descobrir uma bomba específica d'água, a distribuição de água era lá por bombas d'água, que estava contaminada. Em menos de uma semana, a crise de cólera daquele ano acabou. Pessoal, por conta do tempo, eu acabei com a história também, tá? Mas vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Esse cara é considerado, na medicina, o pai da epidemiologia moderna. Esse cara é considerado na área de tecnologias espaciais, o pai do geoprocessamento. Para o pessoal de design gráfico, ele é considerado o pai dos infográficos. Sabe o que ele fez? Utilizou a melhor tecnologia que ele tinha naquele momento atrás dos seus olhos. Naquele momento era o papel nanquim, pé no chão, ir para a rua e coletar dados. Foi assim que ele revolucionou o mundo. Porque foi a partir desse case que se começou a discutir no mundo todo o saneamento básico. Vejam, e do ponto de vista para quem já trabalha com tal de geoprocessamento, ele usou 3 camadinhas, 3 layers: ruas, mortes e poços d'água. Tenho certeza que alguns professores daqui não aceitariam um mapa nem para TCC desse jeito, com tão poucas variáveis. Ou seja, o segredo não é o software, não é o dado, é o que está atrás dos nossos olhos. E quando a gente une o que está atrás dos nossos olhos, vários stakeholders de várias áreas, pensando juntos o poder, pessoal, é quase que ilimitado. Ou seja, a proposta de cidades inteligentes aqui é trazer um novo olhar. É esse olhar digital sobre a cidade, em que eu vou trazer mobilidade e apps, eu vou trazer análises e big data, eu vou trazer a computação em nuvem, e vou trazer o tal do social business. Social business é a gente conseguir reunir informações, por exemplo, de redes sociais, coletar informações rapidamente, e captar esses sentimentos e aplicar em algo. Dessa maneira, outro, porque aqui a gente, sabendo que já iria terminar, e o pessoal também já assim, daí, na prática. Eu trouxe alguns aqui na prática, né? Que já trabalham com a tal da internet das coisas, e aqui tem um asterisco, porque tem uma provocação, vocês vão ver que até o blog, eu costumo dizer que nós já vivenciamos uma outra era, que não é da internet das coisas. Ô louco, a internet das coisas nem começou, a gente tem que vivenciar a geografia das coisas. Porque mais do que sistemas conectados com IP, etc., são pessoas, processos, negócios que estão em algum lugar, que se territorializam. Então tá aqui, ó. O pessoal lá do Rio de Janeiro que utiliza para fazer check-in onde já coletou lixo. Londrina agiliza acesso aos dados da prefeitura por meio do portal de cidadãos. Melhora do serviço de saneamento Baía da Guarabara, Maringá, Vitória, Niterói, que é um case agora vitorioso, esse ano ganhou alguns prêmios de município com essa visão. Ou seja, pessoal, internet das coisas, big data, engajamento social, economia criativa e a gestão direcionada pela análise dos dados permitem que a gente já vá até um passo junto, mas além das cidades inteligentes. A gente tem que começar a falar de comunidades inteligentes, que, integradas por meio das tecnologias, dados, informações, pessoas, universidades, empresas, fóruns como esse, se reúnem para que a gente possa provocar, para finalizar. Será que a gente estaria começando a falar aí do 4º pilar da democracia? Executivo, o legislativo, o judiciário e a informação. Melhorar a infraestrutura urbana, tornar os centros urbanos mais melhores de se viver. Em torno das comunidades inteligentes eu tenho internet das coisas, WebX, GeoHub, Big Data, análise de processos e análise de conteúdo. O que une tudo isso? A inteligência. Com 2 minutos para finalizar, além de pedir desculpas porque eu vou fazer a pior coisa que pode acontecer no evento, eu não vou poder ficar para as próximas palestras e pior ainda, nem para discussão. Por quê? Já pedindo desculpas oficialmente. Eu estou saindo daqui, estou com o carro alugado inclusive, estou indo lá para Carambeí. Eu saio do carro, espero chegar lá no horário, 2h30 mais ou menos, para falar algo parecido, só que lá está tendo um evento chamado Agrodá. Nós vamos discutir lá, num evento, como que o agronegócio, ali em Carambeí, está sendo discutido isso. Eu vou levar algumas visões dessas
aí aplicada para o agronegócio para lá. Então, quero pedir desculpas primeiro para os palestrantes, e eu queria, na verdade, trocar cartão, a gente precisa se aproximar realmente. Como eu disse para o pessoal organizador desse evento, é uma honra eu ter participado com vocês aqui, né? Principalmente, em novembro do ano passado, a gente fez um evento muito bacana na UEL, a gente esteve na prefeitura aqui também, ou seja, quero retornar outras vezes para Londrina. E para finalizar isso, pessoal, alguém aqui toca guitarra, violão, baixo, qualquer coisa? Alguém já tentou e desistiu, né? Lembra? Tinha as revistinhas, né? Aí você tocava alguma coisa. Hoje, revistinha sumiu, você vai no YouTube, você tira a música inteira, né? Eu quero dizer o seguinte, eu também arrisco tocar um pouquinho de contrabaixo, etc. Mas eu olho, por exemplo, no caso do contrabaixo, o Paul McCartney, você nunca vai tocar igual o Paul McCartney. Você olha um B.B. King, você nunca vai tomar. Sabe por quê? Porque eles não tocam. Eu toco outro tipo de instrumento, talvez sistemas de informações, etc. É o seguinte, esses caras, eles nasceram sem a extensão do corpo. Para eles, a guitarra, as cordas, para o B.B. King, não é um instrumento. É porque ele não nasceu com um braço de madeira, ele não nasceu com cordas de aço, e ele transformou a técnica, a tecnologia, numa extensão da sua alma. Então, as minhas capacidades musicais vão até aqui. Se eu quero expressar como o B.B. King, ele expressa pela guitarra, pela luz. Outros expressam a poesia. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter as melhores técnicas, as melhores ferramentas. Você pode sair aqui vou resolver tocar guitarra agora. Você pode comprar o melhor amplificador, a melhor guitarra, mas você só está adquirindo uma técnica. É a mesma questão sobre cidades inteligentes ou sobre tecnologias em geoprocessamento, etc. A tecnologia pela tecnologia não serve para nada, é só uma técnica. Agora, quando a técnica permite a libertação da minha mente, do meu corpo, para que eu faça muito mais, aí eu estou usando corretamente as técnicas e tecnologias. Pessoal, mais uma vez eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui nesse evento, participar com vocês. Só um minuto, estourei um milagre. Está aqui então, Abimael Sereda Júnior, geografiadascoisas.com.br. Vocês vão encontrar no YouTube, Facebook, Twitter. E como a gente vive a época das apps, quem tiver Android, procura a Geografia das Coisas, tem uma app aí com todas as informações reunidas. Tá bom? Muitíssimo obrigado e um ótimo trabalho para todos. É um aperto de mãos. Espero estar com vocês em breve, conversando mais próximo. Obrigado, gente.